Olá, galerinha! Hoje é o 10º dia do devocional Uma Vida com Propósito, devocional de Rick Warren. E no dia 10, o tema é a essência da adoração. Entregue-se completamente a Deus para que Ele use vocês, a fim de fazer o que é direito. Romanos 6,13. A essência da adoração é a rendição. Rendição não é uma palavra popular, quase tão mal vista quanto a palavra submissão. Ela alude à perda e ninguém quer ser um perdedor. Rendição evoca a desagradável ideia de admitir a derrota em uma batalha, perder uma competição ou capitular perante um adversário mais forte. A palavra é quase sempre utilizada num contexto negativo. Criminosos capturados se rendem às autoridades. Na civilização competitiva de hoje, somos ensinados a nunca desistir ou ceder. Logo, não ouvimos falar muito de rendição. Se vencer é tudo, rendição é inconcebível. Preferimos contar sobre vitórias, sucessos, triunfos e conquista, a falar de complacência, submissão, obediência e rendição. Mas render-se a Deus é a essência da adoração. É uma resposta natural ao maravilhoso amor e à misericórdia de Deus. Nós nos entregamos a Ele não por medo ou obrigação, mas por amor, porque Ele nos amou primeiro. Após passar 11 capítulos do livro de Romanos, explicando a respeito da incrível graça de Deus para conosco, Paulo nos exorta a render nossa vida completamente a Deus, em adoração. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. A verdadeira adoração, agradar a Deus, acontece quando você se entrega totalmente a Ele. Repare que a primeira e a última palavra desse versículo são a mesma: oferecer. A adoração consiste exatamente em oferecer-se a Deus. O ato da redenção pessoal é conhecido de muitas formas: consagração, fazer de Jesus o seu Senhor, carregar a cruz, morrer para si próprio, submeter-se ao Espírito Santo. O que interessa é você fazê-lo e não a forma de você chamar esse ato. Deus quer que sua vida, toda ela, 95% não é o suficiente. Existem 3 barreiras que impedem a nossa total rendição a Deus: medo, orgulho e falta de compreensão. Por isso não percebemos quanto Deus nos ama, queremos controlar nossa vida e compreendermos erroneamente o significado de rendição. Posso confiar em Deus? A confiança é um ingrediente essencial para que você se renda. Você não irá se render a Deus a menos que confie nele. Mas você não tem como confiar nele até que o conheça melhor. O medo impede que nos rendamos, mas o amor lança fora todo medo. Quanto mais você se der conta do quanto Deus o ama, mais fácil será você se render. Como você pode saber que Deus o ama? Ele dá vários indícios. Ele diz que o ama. Você nunca sai de sua vista. Ele se preocupa com cada detalhe de sua vida. Ele lhe deu a capacidade de desfrutar de todos os tipos de prazeres. Ele tem bons planos para a sua vida. Ele perdoa você. Ele é carinhosamente paciente com você. Deus o ama infinitamente, mais do que você possa imaginar. A maior expressão desse amor é o sacrifício do Filho de Deus por você. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Se você quiser saber quanto importa para Deus, olhe para Cristo com os braços estendidos na cruz, dizendo: eis o tanto que eu amo. Prefiro morrer a viver sem você. Deus não é um cruel feitor de escravos, ou um valentão que usa a força bruta para forçá-lo a se submeter. Ele não tenta violar nossa vontade, mas nos atrai delicadamente para si, de modo que nós ofereçamos a Ele voluntariamente. Deus é amigo e libertador, e render-se a Ele traz a liberdade, não servidão. Quando nos rendemos completamente a Jesus, descobrimos que Ele não é um tirano, mas um Salvador.
não um patrão, mas um irmão, não um ditador, mas um amigo, admitindo nossas limitações. Uma segunda barreira para total rendição é o nosso orgulho. Não queremos admitir que somos apenas criaturas e que não estamos no controle de coisa nenhuma. Esta é a mais antiga das tentações, sereis como Deus. Esse desejo de ter o controle completo é a causa de tanto estresse em nossa vida. A vida é uma luta, mas o que a maioria das pessoas não percebe é que, como Jacó, nossa verdadeira luta é com Deus. Nós queremos ser Deus e não há nenhuma chance de ganharmos essa luta. A W. Tozer diz: o motivo pelo qual muitos ainda estão angustiados, buscando e progredindo lentamente, é que ainda não chegaram ao fim de si mesmos. Nós ainda tentamos comandar e meter o bedelho no trabalho que Deus realiza dentro de nós. Não somos Deus, nem jamais seremos. Somos humanos. É quando tentamos ser Deus que acabamos mais parecidos com Satanás. O qual quis a mesma coisa, ser parecido com Deus, ou ser Deus. Aceitamos nossa humanidade intelectualmente, mas não emocionalmente. Quando diante de nossas limitações reagimos com irritação, raiva e ressentimento, desejamos ser mais altos ou mais baixos, mais inteligentes, mais fortes, mais talentosos, mais bonitos e mais ricos. Queremos ter tudo e fazer tudo e ficamos deprimidos quando isso não acontece. Então, quando percebemos que Deus deu a outros características que não temos, reagimos com inveja, ciúmes e autopiedade. O que significa rendição? Render-se a Deus não é resignação passiva, fatalismo ou desculpa para a preguiça. Não é resignar-se com a situação, mas significa exatamente o oposto, sacrificar a vida ou sofrer, a fim de mudar o que precisa ser mudado. Deus frequentemente chama pessoas que se entregam a Ele para batalhar em seu nome. Render-se não é para covardes ou subservientes. Do mesmo modo, não significa desistir do raciocínio lógico. Deus não desperdiçaria a mente que lhe concedeu. Deus não quer ser servido por robôs. Render-se não é suprimir a própria personalidade. Deus quer utilizar sua personalidade singular em vez de diminuí-la. Render-se aprimora. C.S. Lewis observou: quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos, pois foi Ele quem nos fez. Ele inventou todas as diferentes pessoas que eu e você tensionávamos ser. É quando me viro para Cristo e me rendo à sua personalidade que pela primeira vez começo a ter minha própria e real personalidade. A rendição se manifesta mais claramente na obediência e na confiança. Você diz sim, Senhor, a tudo que Ele lhe pode dizer. Não, Senhor, seria uma contradição. Você não pode chamar Jesus de Senhor quando se recusa a obedecer. Após uma noite de fracassos na pescaria, Pedro foi um exemplo de rendição quando Jesus lhe mandou tentar novamente. Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes. Pessoas que se entregaram a Cristo obedecem à palavra de Deus, mesmo que ela não faça sentido. Outro aspecto da rendição total é a confiança. Abraão seguiu as orientações de Deus sem saber aonde isso o levaria. Ana esperou o momento perfeito estipulado por Deus, sem saber quando aconteceria. Muitos esperaram um milagre, sem saber como seria possível. José confiou nos propósitos de Deus, sem saber por que as circunstâncias se desenvolveriam daquela forma. Cada uma dessas pessoas se rendeu completamente a Deus. Você sabe que se rendeu a Deus quando depende dele para resolver as coisas, em vez de insistir em manipular outras pessoas, forçar sua programação diária e controlar a situação. Você larga a mão e deixa Deus trabalhar. Você não tem de estar sempre no controle. A Bíblia diz: entregue-se ao Senhor e espere pacientemente por Ele. Em vez de tentar com mais afinco, confie mais. Você também sabe que estar entregue a Deus
quando não reage a críticas ou não tem o ímpeto de defender-se. Corações entregues a Deus se destacam em relacionamentos. Você não pressiona os outros, não exige seus direitos, nem é egoísta quando está entregue a Deus. Para muitas pessoas, o mais difícil de entregar a Deus é o seu dinheiro. Elas pensam, quero viver para Deus, mas também preciso ganhar dinheiro suficiente para viver comodamente e me aposentar alguns dias. A aposentadoria não é o objetivo de uma vida entregue a Deus, porque ela compete com Deus para ser o principal alvo de cuidados em sua vida. Jesus disse, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O mais importante exemplo de auto-rendição é Jesus. Na noite anterior à crucificação, Jesus se rendeu aos planos de Deus. Ele orou, Pai, tudo te é possível, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Jesus não orou, Deus, se você puder retirar esta dor, faça-o por favor. Ele já havia afirmado que Deus pode fazer qualquer coisa. Em vez disso, ele orou, Deus, se for do teu interesse, afastar esse sofrimento, afasta-o por favor. Porém, se o contrário cumpre o teu propósito, esse também é o meu desejo. Aquele que verdadeiramente se rendeu a Deus diz, Pai, se este problema, dor, doença ou circunstância é necessário para a tua glória e o cumprimento do teu propósito na minha vida ou na vida de alguém, por favor, não os afaste. Esse nível de maturidade não é facilmente alcançado. No caso de Jesus, ele ficou tão angustiado com os planos de Deus que suou sangue. Render-se é um trabalho árduo. No nosso caso, é uma intensa guerra contra a nossa natureza egoísta. A bênção da rendição. A Bíblia é clara como cristal a respeito de como você se beneficia quando rende sua vida totalmente a Deus. Em primeiro lugar, você sente paz. Pare de disputar com Deus. Concordando com Ele, você ao menos terá paz. E as coisas irão bem para você. Em seguida, você se sente livre. Ofereça-se aos caminhos de Deus e a liberdade jamais o abandonará. Seus ensinos o libertam para viver abertamente em sua liberdade. Em terceiro lugar, você experimenta o poder de Deus em sua vida. Tentações persistentes e problemas avassaladores podem ser derrotados por Cristo quando estamos entregues a Ele. Quando Josué se aproximou da maior batalha da sua vida, ele deparou com Deus, prostrou-se em adoração perante Ele e rendeu-lhe os seus planos. Tal rendição levou a uma esmagadora vitória em Jericó. Este é o paradoxo. Pela rendição veio a vitória. Render-se não o enfraquece, mas o fortalece. Entregue-se a Deus, você não tem de temer ou se render a mais ninguém. William Booth, fundador do Exército de Salvação, disse: a grandeza do poder de um homem está na medida da sua entrega a Deus. Pessoas entregues a Deus são exatamente aquelas usadas por Deus. Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus, não por causa de seu talento, riqueza ou beleza, mas porque ela se havia rendido completamente a Ele. Quando o anjo explicou o improvável plano de Deus, ela calmamente respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Nada é mais poderoso do que uma vida entregue nas mãos de Deus. Portanto, entregue-se inteiramente a Deus. A melhor forma de viver. Todo mundo, com o tempo, se rende a algo ou alguém. Se não for a Deus, você se renderá às opiniões ou expectativas de outros. Ao dinheiro, ao rancor, ao medo, ao orgulho próprio, luxúria ou ego. Você foi feito para adorar a Deus. E, se fracassar em adorá-lo, criará outras coisas, ídolos para os quais entregará a sua vida. Você é livre para escolher a quem se entregará, mas não é livre das consequências dessa escolha. Stanley Jones disse: se você não se rende a Cristo, se rende ao caos. Render-se a Deus não é a maneira melhor de viver, é a única maneira de viver. Nada mais funciona. Todas as outras vias levam à frustração, decepção e autodestruição.
A King James Version denomina a rendição a Deus nosso culto racional. Outra versão traduz como a maneira mais sensata de servir a Deus. Render a vida não é um tolo impulso emocional, mas um ato inteligente e racional, a atitude mais responsável e inteligente que você pode tomar em sua vida. Foi por isso que Paulo disse: por isso temos o propósito de lhe agradar. Seus momentos mais sábios serão aqueles em que você disse sim para Deus. Algumas vezes leva anos, mas por fim você descobre que o maior obstáculo às bênçãos de Deus em sua vida não são os outros, mas você mesmo. Sua teimosia, seu orgulho obstinado e sua ambição. Você não pode cumprir os propósitos de Deus em sua vida enquanto estiver enfocando planos pessoais. Se Deus tiver de fazer uma profunda obra em sua vida, ela começará por aqui. Então entregue tudo a Deus. Os arrependimentos passados, os problemas do presente, as ambições do futuro, seus medos, sonhos, fraquezas, costumes, mágoas e traumas. Ponha Jesus Cristo na direção de sua vida e tire as mãos do volante. Não tenha medo, nada sob o seu controle poderá ficar descontrolado. Controlado por Cristo, você pode dar conta de qualquer coisa. Você será como Paulo: eu estou pronto para tudo. E à altura de qualquer desafio através dele, que infunde uma força interior em mim. Ou seja, sou independente da dependência de Deus, de Cristo. O momento da rendição de Paulo ocorreu na entrada para Damasco, após ele ter sido derrubado por uma luz ofuscante. Outros tiveram sua atenção capturada de forma menos dramática. Não obstante, render-se nunca é um acontecimento isolado. Paulo disse: morro todos os dias. Há o momento da rendição e há a prática da rendição, que ocorre a todo momento e por toda a vida. O problema do sacrifício vivo é que ele escapule do altar, então você provavelmente terá de renovar a rendição de sua vida 50 vezes por dia. Jesus disse: se as pessoas querem me seguir, elas precisam abrir mão de suas vontades. Elas precisam estar dispostas a negar sua vida diariamente para me seguir. Deixe-me dar-lhe um aviso. Uma vez que você tenha decidido entregar sua vida inteiramente nas mãos de Deus, essa decisão será testada. Isso significa que algumas vezes será inconveniente, antipático, custoso ou uma tarefa aparentemente impossível. Significa que você frequentemente fará o oposto do que deseja. Um dos grandes líderes cristãos do século XX foi Bill Bright, fundador da Campus Crusade for Christ, cruzada estudantil profissional para Cristo. Por meio da equipe da cruzada ao redor do mundo, do panfleto As 4 Leis Espirituais e do filme Jesus, visto por mais de 4 bilhões de pessoas, mais de 150 milhões de pessoas vieram a Cristo e passarão a eternidade no céu. Certa vez perguntei a Bill: por que Deus usa e abençoa tanto a sua vida? Ele respondeu: quando jovem eu fiz um contrato com Deus. Eu verdadeiramente o redigi e assinei. Meu nome embaixo. Ele dizia: deste dia em diante sou um escravo de Jesus Cristo. Você já assinou um contrato como esse com Deus? Ou você ainda está debatendo e lutando com Deus a respeito do direito que Ele tem de fazer com sua vida o que quiser? Esse é o momento de você se render à graça, ao amor e à sabedoria de Deus. 10º dia, né? Esse foi o 10º dia. Pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão. A essência da adoração é a rendição. Um versículo para memorizar. Entreguem-se completamente a Deus para que Ele use vocês a fim de fazer o que é direito. Romanos 6,13. Uma pergunta para meditar. Que área de minha vida estou evitando entregar nas mãos de Deus? Bom, pessoal, esse foi o 10º dia. Até o próximo dia do nosso devocional. E fiquem na graça e na paz do Senhor. E obrigada por estar acompanhando.